Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para você construir, então, a sua opinião. 7 integrantes da Lava Jato em São Paulo pediram demissão conjunta da Força Tarefa. Eles alegaram incompatibilidade com a atuação da chefe do núcleo, a Viviane de Oliveira Martinez. O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a renúncia dos procuradores é uma questão interna. O tema de hoje é: após a saída de Deltan Dallagnol da Força Tarefa de Curitiba e as demissões em São Paulo, a Lava Jato acabou? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Gisele Soares, advogada, doutoranda da Sorbonne, que está fazendo hora extra na firma. Boa noite, bem-vinda, Gisele. Boa noite, obrigada. Obrigada a você. Quem começa hoje é você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda de volta. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. 2 fatos absolutamente distintos chamaram a atenção para a Operação Lava Jato nos últimos dias. E é o motivo da pergunta do nosso debate de hoje. A Operação Lava Jato acabou? Não, a Operação Lava Jato não acabou, a Operação Lava Jato não vai acabar. Em verdade, as operações policiais que lidam com macrocriminalidade estão intrinsecamente ligadas umas às outras e elas não deixam de existir simplesmente. Uma investigação complexa vai criando tentáculos, linhas investigativas que vão levando a outras investigações. Em algum momento da história, se resolveu batizar essas investigações com nomes, como uma forma de identificar mais facilmente do que se trata a investigação. Mas o fato é que qualquer uma dessas operações não existe de fato no mundo jurídico. Não existe uma operação Lava Jato. Existe um complexo enorme de investigações e de operações que são ligadas umas nas outras e são ligadas a uma investigação original. Essa investigação original que foi batizada lá atrás de Lava Jato, porque apurava a atuação de uma casa de câmbio ilegal num posto de gasolina em Brasília, onde funcionava um Lava Jato. O esquema desvelado pela Polícia Federal era tão complexo que várias outras operações foram deflagradas a partir dessa primeira Operação Lava Jato, lá em 2014, que prendeu o famoso doleiro Alberto Youssef. De lá para cá vieram várias operações, operações Bidoni, Dolce Vita, Casablanca, Juízo Final, My Way, Que País é Esse, A Origem, Erga Omnes, mais uma série de operações e de investigações derivadas dessa operação original. Essas operações foram chamadas de fases da Operação Lava Jato. Para cuidar de todas essas investigações, foi constituída a polêmica Força Tarefa de Curitiba, que passou a se dedicar exclusivamente aos desmembramentos daquela operação original que começou com um doleiro e acabou chegando no ex-presidente da República. Mas como isso poderia acontecer? O que o Lula tem a ver com Curitiba e com o doleiro de Brasília? E factualmente, absolutamente nada. Mas no processo penal, existe uma regra de competência, ou seja, uma regra de distribuição dos processos chamada conexão. Então vamos lá falar um pouquinho de processo penal, que é um dos meus assuntos preferidos, inclusive. A regra do processo penal é que a autoridade competente para apurar um crime é aquela do local onde aconteceu o crime. Mas em determinadas hipóteses, essa competência territorial, essa regra geral, pode ser alterada pela regra da conexão. O que é isso? Em termos simples, a conexão acontece quando um processo está ligado ao outro. E ela pode se dar pelas pessoas que estão reunidas ou pelos fatos. E na Operação Lava Jato, sempre se sustentou que os fatos estavam ligados uns aos outros. Daí que você começa num Lava Jato e chega no presidente da República. Começou-se a falar de uma tal competência universal de Curitiba. E é claro que essa regra da conexão tem um componente de subjetividade muito grande. E a Força Tarefa de Curitiba começou a sustentar que uma série de fatos era da sua competência. Até que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em uma ação, que a Lava Jato só teria competência para apurar os fatos relacionados à Petrobras. Tudo que não fosse relacionado à Petrobras, mesmo que fossem informações obtidas a partir de colaborações premiadas, firmadas com a Força Tarefa de Curitiba, deveria respeitar a competência territorial. Principalmente após a delação, a grande delação do Grupo Odebrecht, anexos com elementos de prova para início de investigação foram remetidos para vários estados.
Os principais estados que receberam essas informações? São Paulo e Rio de Janeiro. E por isso, esses estados tiveram também que criar forças-tarefas específicas para lidar com o processamento, com a quantidade de informações recebidas da Lava Jato de Curitiba e da Procuradoria-Geral da República lá de Brasília. Tudo isso para dizer que não existe uma Lava Jato. Existem várias investigações que não vão se encerrar senão por decisão judicial, independentemente de quem seja o promotor ou a força-tarefa responsável. Aliás, não existe também uma força-tarefa da Lava Jato. Existem várias forças-tarefas com atuações autônomas, com meios de proceder distintos, com estratégias particulares, com orçamentos e recursos específicos e com visões jurídicas e políticas criminais próprias. A Força-Tarefa de Curitiba não tem nada a ver e não pode ser confundida com a Força-Tarefa de São Paulo. A saída de Deltan Dallagnol da coordenação da Força-Tarefa de Curitiba, acuado pela enxurrada de acusações de condutas de irregularidades, muitas delas comprovadas pelas mensagens reveladas pelo consórcio de imprensa coordenado pelo The Intercept, essa saída não tem qualquer relação com o pedido de desligamento dos membros da Força-Tarefa de São Paulo, que sempre tiveram uma atuação discreta, técnica, precisa. E que, ao contrário do que acontece em Curitiba, saem não por serem alvo de denúncias, mas sim por denunciarem acusações graves contra a nova coordenadora da Força-Tarefa aqui de São Paulo. E no debate de hoje, eu vou tentar falar um pouco mais sobre cada uma dessas distintas situações. Gisele, suas primeiras considerações, então, por favor. Eu concordo com o Bruno. Não, a Lava Jato ainda não acabou, mas certamente ela está na sua fase final, sim. Essas operações investigatórias que são sucedidas por processos criminais e ainda que com muitos desdobramentos, elas chegam e elas devem chegar a um fim. Cada operação investiga o cometimento de determinados fatos por determinadas pessoas, suportados por determinadas provas. E esse conjunto de agentes, de fatos e de provas é que é levado a julgamento pelo Poder Judiciário. Cada uma dessas operações de investigação pode dar ensejo a outros procedimentos decorrentes de fatos acessórios ou de pessoas e provas correlatas àquele procedimento inicial, como brilhantemente expôs o Bruno agora há pouco. Infelizmente, essa cadeia aparentemente interminável de operações nomeadas, inclusive, pelo Bruno, de processos de corruptos, ela só acontece porque o Brasil foi vítima de décadas de corrupção que vem sendo descobertas pelas operações. A Lava Jato foi precedida de outras operações de combate à corrupção importantíssimas, como o Mensalão, o Petrolão, e já vem sendo sucedida também por outras operações igualmente relevantes que seguem descobrindo práticas de corrupção. Basta olharmos, por exemplo, para a situação atual do Rio de Janeiro. O governador está afastado por suspeita de corrupção. O vice-governador e os deputados estaduais estão envolvidos em diversas investigações. O prefeito da cidade sofreu um pedido de impeachment. A operação que afastou o governo estadual do Rio de Janeiro foi chamada de tris in idem. Tris in idem, por quê? Porque o atual governador imitou o mesmo esquema de corrupção dos governadores anteriores, do Pezão e do Cabral. O que não pode acabar no Brasil é o combate incessante às práticas de corrupção. Nós não podemos permitir o arrefecimento das investigações, das operações de busca e apreensão e mesmo de prisões, que são necessárias para a apuração de atos delituosos e dos seus autores. Se, depois de todas essas condenações, surgiu o Covidão, ou seja, desvios de verbas destinadas à saúde em pleno período de pandemia, imagine se não estivéssemos nessa luta diária contra a corrupção. O apoio da população à Operação Lava Jato se transformou verdadeiramente num grito por probidade, por honestidade, por conduta moral e proba dos políticos, dos empresários, enfim, de todos os brasileiros. O ofício de pedido de desligamento dos procuradores de São Paulo e também a saída do procurador Deltan Dallagnol da coordenação da Força Tarefa são, infelizmente, sinais muito ruins, comemorados somente por aqueles que querem a volta da bandalheira, a volta da desordem e dos esquemas fraudulentos.
Quem deseja um país livre de corrupção, livre de corruptos, deve seguir apoiando as operações e, principalmente, as instituições brasileiras de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. O Ministério Público desempenha um papel de fundamental importância na condução das ações penais contra criminosos e desenvolveu, ao longo desses anos, um conhecimento muito aprofundado das variadas e criativas formas de cometimento de fraudes e ilícitos. Por isso mesmo, é fundamental que o Ministério Público resolva essas disputas, esses problemas políticos internos que vêm atrapalhando a instituição de se desincumbir das suas funções principais, que são o combate à corrupção. O Brasil está em transformação, com propostas de economia liberal em curso e também com intolerância a qualquer forma de desvio público, de dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só um Ministério Público uno, indivisível e coeso, com o apoio às forças-tarefa, é que poderá possibilitar alguma chance de sucesso nessa nossa luta à corrupção. A Lava Jato acabou? Não. A Lava Jato poderá acabar pela conclusão das operações e investigações que deram origem à operação? Sim. Mas isso não significa, em absoluto, que a corrupção irá voltar. Isso nós não podemos permitir de jeito nenhum. Vamos então para o debate. Bruno e Gisele, por favor. Gisele, eu concordo com você em grande parte. Eu acho que a gente está bastante alinhado aqui. Discordâncias pontuais, nos meus anos de trabalho aí no direito criminal, a gente percebe que as operações elas nunca acabam porque elas vão evoluindo e mudando de nome, né? Eu até comentava que, de certa forma, a gente tem personagens iguais na Lava Jato e na Banestado, né? Que é uma operação do século passado, do milênio passado, né? E com personagens... Eu não sei porque eu não estava viva, não. Não, eu também não, eu era muito pequeno. Mas ela é uma operação que vai evoluindo, né? A gente viu isso várias vezes, Operação Chacal, que se transforma na Operação Satyagraha por meio de uma intersecção com o Mensalão. A própria Operação Lava Jato, ela tem muitas intersecções com a Operação Greenfield. Ela tem alguns pontos de contato com uma grande operação, com a Operação Carne Fraca. Então, essas operações, elas não vão acabar, e eu digo isso, não vão acabar porque elas não existem. Elas não existem. Isso é uma ficção para a gente poder chamar algum grupo de operação, algum grupo de investigações como algo coeso, como algo parecido. Mas elas não são. Elas não são. Dentro da Operação Lava Jato, a gente está falando de processos que estão apurando desvios em determinadas obras que não tem nada a ver com políticos, por exemplo. Em outros processos, nós estamos tratando de políticos. Em outros processos, isso vai para a PGR por conta de foro privilegiado. É um complexo muito grande, por isso que eu digo que não acaba. Evidentemente, uma hora o processo acaba, né? Mas essa operação, como ela não tem exatamente uma forma, como ela é um jeito didático de comunicar, por isso que eu também chamo que é uma grande estratégia de marketing que é utilizada pelos órgãos de acusação no Brasil e no mundo, não é uma coisa nossa, ela também não tem fim. Tem fim a hora que ela fica ultrapassada. Em certo sentido, são como os planos econômicos do nosso governo, né? Eles vêm evoluindo, eles trocam de nome e chamam de novo. Pois é, Bruno. Precisamos fazer uma separação, que você fez muito bem, entre operações e processos. Então, as operações de investigação, realmente, elas servem para isso, para ir aprofundando, ir desvendando aquele novelo e ir apurando quais são as pessoas, quais são os fatos que ligam aquelas pessoas a condutas eventualmente criminosas e apurar as provas para cada um desses fatos ligando esses agentes. A questão das operações, elas se desenvolvem de forma mais longa e realmente são sucedidas por outras, porque há um fio conector ali que dificilmente se rompe, a não ser que conseguíssemos realmente atingir um ponto em que não houvesse mais a corrupção. Então, aí estariam encerradas essas operações. Agora, os processos, eles precisam, sim, ter um começo, um meio e um fim. O processo não é um fim em si mesmo.
O processo tem como desiderato, como função, levar aquela situação de confusão, enfim, aquela situação em que há uma investigação para que haja, depois de garantidas todas a ampla defesa e o contraditório, para que haja uma conclusão, para que haja uma condenação, ou seja, que o Estado dê uma resposta à sociedade de qual é aquela situação na avaliação do Estado e como será a solução daquele problema, com prisão, com tornozeleiras eletrônicas, com prisões domiciliares, com absolvições também, com muitas vezes anulações, porque no curso daquele processo não houve o cuidado com o devido processo legal, então há nulidade de alguns atos ou de todos. Então, os processos, sim, eles precisam se encerrar. E é justamente aí que reside a grande dificuldade. Qual é o limite desta conexão para que, então, um processo tenha desdobramento em outros e qual é o limite dessa conexão para que uma operação tenha desdobramento em outras? E esse foi um dos pontos que foi levantado justamente nesse ofício e foi um dos fundamentos usados pelos procuradores aqui de São Paulo para, então, pedirem o seu desligamento. A discussão deles com a procuradora é justamente essa. Ela, na sua alegação, na sua visão, na sua interpretação, não vê conexões que foram sim vistas e que foram usadas pelos procuradores para então dar fundamento para oferecimento das denúncias e para então o desenvolvimento desses processos penais. Vou pegar um gancho nessa fala, Gisele, para falar sobre duas coisas. O primeiro, nesse sentido plurívoco que a palavra operação tem dentro do processo penal. A gente chama de operação um complexo grande de investigações, de uma maneira um pouco leiga. É assim que a gente fala a grande operação Lava Jato. É o complexo de todas as investigações. Mas a gente também chama de operação a fase ostensiva de uma investigação, que é quando se revela ao público, por meio de medidas cautelares, busca e apreensão, quebras de sigilo, prisões temporárias, as malfadadas conduções coercitivas que agora foram extintas, graças a Deus e graças à Constituição Federal, na verdade. Essa é a fase ostensiva, a operação. Quando a gente vê de manhã Lava Jato na rua, estão se cumprindo fase ostensiva de uma operação. E isso acaba gerando uma certa confusão e é por isso que eu falo que esse grande complexo, o Lava Jato, é algo mais didático, é algo mais de comunicação do que algo jurídico. É algo que a imprensa usa e usa com razão para que possa comunicar ao telespectador, mas que dentro do âmbito jurídico acaba não fazendo muito sentido. O segundo ponto que eu queria pegar carona é para falar exatamente sobre a regra de competência que eu falei na minha fala inicial. Bom, vamos pensar em um caso hipotético. Eu estou investigando um caso de crime tributário. Eu consigo um mandado de busca e apreensão, eu vou na casa da pessoa e eu encontro um cadáver. É um novo crime, né? Esse crime é conexo ao primeiro? Ele tem fatos conexos a esse primeiro? Essa é a grande dificuldade da conexão. Porque se eu encontrar um processo de lavagem de dinheiro nesse crime tributário, não haverá qualquer voz dissonante, qualquer uma, para dizer que os crimes são conexos. Se eu encontrar dinheiro embaixo da cama, não vai ter ninguém que vai dizer que essa possível ocultação que geraria uma lavagem de dinheiro não é conexa. Mas se eu encontrar um cadáver, não. E se a gente for pensar filosoficamente na conexão dos fatos, claro que tem uma conexão, mas a conexão filosófica é diferente da conexão jurídica. E é aí onde começou o grande problema que gerou esse desligamento aqui da Força Tarefa de São Paulo. E eu acho que eu já excedi meu tempo, eu continuo depois, passo para a Gisele. Se quiser, pode continuar. Eu ia, inclusive, aproveitar para acrescentar mais um dado importante. Acho que não só a dificuldade por conta da subjetividade dessa conexão dos fatos, mas também aí uma discordância minha com você, Bruno, com relação às pessoas. Você colocou na sua fala inicial que entende que não há essa ligação ou que são situações distintas e que devem ser analisadas de formas distintas, o desligamento dos procuradores de São Paulo e até a sua própria atuação colocada por você como
mais discreta, com a atuação da Força Tarefa lá de Curitiba, que vinha sendo coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. Diz a Constituição que o Ministério Público é uno e indivisível. Então, todas essas divisões em competências estadual e federal e também essas divisões internas de organização, de forças-tarefas, tudo isso também, como usando o seu exemplo, é um batizado, uma facilitação para uma organização interna. Mas, na medida em que é uno e indivisível, então todos os procuradores têm a mesma competência. E aí, justamente a dificuldade de tornar uníssona essa interpretação quando há um grupo que interpreta a conexão de uma certa maneira, então, no seu exemplo, entenderia haver, sim, uma ligação de fatos ou concordaria em investigar, sim, essa possível ligação de fatos desses crimes, se eles estariam ou não conectados, e uma outra, e a procuradora que então vem entendendo e vem extinguindo, e no ofício deles, que eu concordo com você, um texto muito bem redigido, mas com um conteúdo bastante grave, com um conteúdo que deve sim ser levado em consideração pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que sejam apurados os fatos que foram colocados. Então, a dificuldade é tanto na conexão dos fatos, como também na identificação dessa disputa de competências, já que o Ministério Público é uno e indivisível e todos gozam dessa mesma prerrogativa, dessa mesma competência. Gisele, é uma pena que o debate hoje não tem 1 hora, porque a gente teria muito assunto para falar aqui. Mas o fato é que a circunstância de o Ministério Público ser uno e indivisível não quer dizer que ele não tenha organização. E dentro dessa organização também vige o princípio do promotor natural. O que isso quer dizer? Um promotor ele não pode ir lá e escolher uma investigação contra determinada pessoa. O promotor não pode ir lá e falar, eu quero investigar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não, claro que não. Senão, isso geraria a possibilidade do Ministério Público se tornar um órgão persecutório. As regras de competência, elas são tão importantes no Ministério Público quanto no Poder Judiciário para que não haja persecução, para que não haja perseguição política por meio desse grande instrumento poderosíssimo na nossa arquitetura constitucional, que é o Ministério Público. E claro que a regra de competência ela tem uma subjetividade, mas também não é cada um faz do jeito que quiser. Inclusive, Curitiba trazia tudo para si até que o STF disse, não, tem um limite às regras de competência. E isso mostra a lição fundamental disso. Quem define o que é competência não é o Ministério Público, é o Poder Judiciário. É ele quem vai fazer isso ao fim e ao cabo. Isso não quer dizer que a seleção pelo Ministério Público não seja importante. E o que aconteceu aqui em São Paulo, segundo os procuradores que se desligaram, é que a nova procuradora tinha uma visão diferente das regras de competência. Ela achava, olha, vocês estão vendo competência em tudo aqui. E começou a mandar embora. Começou a pegar investigações e passar para outros ofícios. E aqui vamos ser também muito claros, não é que ela extinguiu as investigações, ela passou para outros ofícios, para outros procuradores, tirando isso da força-tarefa. Mas a denúncia mais grave desse ofício não é isso. Inclusive o ofício fala, olha, se fosse até aí tudo bem, é uma divergência jurídica. O que eles acusam nesse ofício é que às vésperas da deflagração de uma operação ostensiva contra um parlamentar, ela pediu para que isso fosse adiado. E ela não trabalhava nesse processo. E o pior, estavam às vésperas da prescrição. E ela falou, olha, eu acho que a gente não tem que fazer isso aqui, a gente tem que esperar mais um pouco, estão criando uma unidade central de anticorrupção, vamos esperar eles criarem e aí a gente passa isso para eles. E isso poderia gerar a prescrição. Desculpa, Mona Lisa, eu me excedi um pouquinho. Tudo bem. Não, 1 minuto antes dos argumentos finais para você, Gisele, 1 minuto, e aí a gente vai para os argumentos finais. Então, vou usar o meu minuto para fazer uma provocação. Como é que a gente faz com o princípio da isonomia? Veja,
Nós temos que garantir para todos os brasileiros e para todos os jurisdicionados e para todos os acusados que sejam acusados da mesma maneira, que sejam acusados sob os mesmos critérios. Se nós temos promotores que, apesar dos critérios, têm interpretações tão díspares e tão diferentes, é aí que está o grande problema. Esse é o desafio. Então, é preciso que haja critérios suficientes para limitar essa subjetividade, para que todo aquele que está sendo acusado, todo jurisdicionado, que ele tenha garantida não só decisões isonômicas. Então, a pessoa acusada em São Paulo, a pessoa acusada em Curitiba, a pessoa acusada no Nordeste, ela tem que receber um tratamento igual. E essa é justamente a dificuldade que eu vejo, Bruno, diante dessas acusações tão graves que foram feitas nesse ofício. Pode continuar, Gisele. Você começa os argumentos finais. Eu começo? Então sim, tá bom. Por favor. Obrigada, Bruno. Obrigada, Mona Lisa. Sempre um prazer. Podem me convidar sempre que quiserem. Sempre vou aceitar o convite. A Lava Jato, ela ultrapassou totalmente os limites de uma operação e trouxe os brasileiros para a realidade, chamou os brasileiros à responsabilidade. Então, o que a Lava Jato nos trouxe foi uma grande transformação, uma chamada à democracia. Eu sempre insisto com o Tiago nos debates de manhã que somos uma democracia jovem e que estamos aprendendo. E que a Lava Jato foi uma importantíssima lição que foi trazida para nós brasileiros, justamente porque nos despertou esse interesse pelos nossos direitos, pelas nossas responsabilidades, pelo nosso dinheiro. Quem é que está desviando o nosso dinheiro? Quem é que está enriquecendo ilicitamente, se locupletando com o dinheiro das pessoas, dos brasileiros, que deveria estar sendo investido na nossa saúde, na nossa educação, no nosso transporte e na nossa segurança. Então, nessa medida que a Operação Lava Jato, se tiver que terminar, e um dia vai ser concluída, seja pelo esquecimento, seja pela sua conclusão formal, que os brasileiros não percam este amor pelo Brasil, esse amor pela democracia e que continuem se dedicando a aprender cada vez mais, cada vez melhor, principalmente a votar. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Gisele. Eu poderia falar muita coisa aqui nesses argumentos finais. O debate foi tão profícuo hoje, mas eu vou ter que selecionar alguns pontos. O primeiro é que, sim, a Operação Lava Jato ela vai ficar para sempre na história do Brasil, tanto por seus exemplos positivos, quanto por seus exemplos negativos que ainda não estão sendo tão percebidos por grande parte da população. Efeitos negativos que são visíveis na Itália quando nós pegamos em perspectiva histórica o que aconteceu depois da Operação Mano Pulite, depois da Operação Mãos Limpas lá. Como isso acabou degradando o próprio sistema democrático e acabou levando a Itália para regimes populistas e para depressões econômicas, inclusive, porque eu acho que isso a gente concorda, sem democracia a economia também não vai conseguir ir bem. Mas eu queria dizer, por fim, que essas acusações que aconteceram aqui em São Paulo, dessa força-tarefa, precisam ser investigadas. A gente tem problemas de competência, mas isso, a sua pergunta, Gisele, ela se resolve no Poder Judiciário. Quem uniformiza isso? O juiz. E se o juiz tiver discrepância um com o outro? O tribunal. E se os tribunais não se entenderem? O STJ. E se dentro do STJ tiver problema? O Supremo. E se dentro do Supremo, e às vezes tem entre as turmas, tiver alguma divergência? O Pleno do Supremo. A gente tem formas de fazer isso. Agora, quando nós temos boicotes dentro do Ministério Público, e essa, infelizmente, é uma denúncia, não estou acusando, não estou dizendo que isso aconteceu, mas a denúncia ela é muito parecida com o que aconteceu no Rio, de uma promotora perder um prazo para talvez beneficiar alguém. Isso é muito perigoso para o Estado democrático de direito. Nós precisamos estar atentos. Obrigada, Bruno. Boa noite. Gisele, obrigada. Boa noite. Obrigada. Falou que quer voltar, se colocou de prontidão, vai voltar. Boa noite, Gisele. Obrigada pelo reforço aqui. Obrigada a todos.